os nossos colegas a fazerem essa apresentação, aula de 10 minutos. Mesa redonda, a programação de 60 anos da SBF, Sociedade Brasileira de Física. Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Então, o primeiro convidado que está aqui online com a gente, o professor Goldberg, eu gostaria muito de agradecer a ele pela disponibilidade de contribuir com essa mesa. Eu passo a palavra para ele. Ele não está recebendo som, ele não está escutando. A técnica. Melhorou? Professor, a gente escuta bem, a palavra está com você. Melhorou o som. Olha a microfonia. Acho que não está nos escutando. Vamos lá. Eu passo a palavra para o senhor fazer a sua fala. A ordem de 10 minutos para sempre todos os membros aqui no palco dar a sua contribuição. Bom dia. Obrigado. Não, bom dia. Eu assisti a apresentação que o Salida fez e acho que ele fez uma apresentação adequada da história da SBF. Eu teria apenas dois ou três pontos a adicionar. O primeiro deles é o seguinte, né, é que a atividade da Sociedade Brasileira de Física na área de energia em geral, de energia nuclear, dominou de uma maneira bastante clara as atividades da sociedade durante o período autoritário. E isso tem um aspecto positivo, um aspecto negativo. O aspecto positivo é de que os físicos, além das pesquisas desinteressadas que fazem e que devem continuar fazendo, tiveram a oportunidade de contribuir para o equacionamento de um problema social urgente, que é o problema de energia no Brasil e no mundo em geral. E isso não é comum. Acontece em outras áreas, né? Por exemplo, acontece hoje na área de engenharia genética. Né? Qualquer pesquisa, por mais teórica que seja, ela é seguida por grande atenção, porque ela pode ter consequências imediatas. Aqui é o Evaldo Há outras áreas de aplicações que são mais importantes, isso não deve desencorajar as pessoas. Presidente do CNPq, Mas o fato de que o equacionamento dos problemas de energia nuclear foi objeto de atenção dos físicos do período, sobretudo no período autoritário, eu acho que é um exemplo importante. Professor Topan, do CBPF. É o seguinte, né? O governo Collor e o governo Fernando Henrique basicamente implementaram as medidas propostas pela Professor aposentado Sidney Araújo. Há um depoimento que eu vou dar aqui, que é pouco conhecido, que é o seguinte: em 1992, passado já o período autoritário, eu encontrei no Rio de Janeiro, durante a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o general Fausto Cavalcante. Encontrei na praia. E ele estava doente, morreu pouco depois, e ele me disse o seguinte, né? Alô? Está me escutando? Está me escutando? Sim. Escutando bem, sim. E ele me disse o seguinte: olha, professor, eu não vou estar aqui durante muito tempo, mas eu queria ter a oportunidade de dizer que o trabalho que os seus colegas fizeram durante o período autoritário sobre energia, em particular sobre energia nuclear, foram muito influentes dentro do alto comando do Exército. Nós acompanhamos com atenção, aliás, eu sabia que eles acompanhavam com atenção, porque vários de nossos colegas
atingidos por atos institucionais. Mas nós acompanhamos com cuidado a documentação produzida pelos cientistas da Sociedade Brasileira de Química, porque eles ajudaram a esclarecer o governo. Por exemplo, em 1974, quando o programa nuclear para a Alemanha foi lançado, houve propósito, dentro do alto comando do Exército, que Itaipu fosse interrompido. E o trabalho da hidrelétrica de Itaipu fosse parado e os recursos usados em energia nuclear. Imagine vocês, e ele mesmo reconheceu, não tinha serviço que não deveria ser feito ao Brasil. Quer dizer, Itaipu funciona desde o fim da década de 70, ele contribui 10% para a eletricidade no Brasil, energia hidrelétrica limpa e renovável, e ela teria sido, o projeto teria sido interrompido para dedicar esses recursos à energia nuclear, com resultados que, como você sabe, foram extremamente problemáticos. Então, esse é um depoimento histórico que eu acho que é útil para nós refletirmos sobre Isso mesmo, todo cuidado é pouco. A pesquisa em energia nuclear. Políticas profundadas. Aquele manifesto que Salino mencionou foi praticamente implementado. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Há um programa de colaboração com a Argentina e pediu um ocorrer armamentista no Cone Sul da América Latina. E esse assunto, imagina como seria a situação do Brasil hoje, seria parecida com a situação que o Irã atravessa hoje, se não tivesse sido tomado desse tipo. Há um problema, há um único ponto ainda que não fechou, e eu aproveito a presença do nosso deputado, nosso colega deputado, Fernando Serralho, é que, apesar do Brasil ter assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o protocolo adicional não está em vigor. Ele foi assinado pelo governo brasileiro, mas ainda não foi ratificado pelo Congresso Nacional. Aliás, é o caso do Irã também. É uma das problemas pendentes do Irã atualmente. Mas eu não quero ser mais, talvez a FDF poderia se debruçar e verificar que poderia ajudar. Mas que é basicamente esse depoimento histórico que eu queria fazer. A única coisa adicional que eu posso dizer é que a criação da SBF em 1976 foi um movimento de autodefesa. A SBPC era o palco onde nós atuávamos sempre desde 1946, que a SBPC havia sido criada. E as reuniões da SBPC eram importantíssimas para que os jovens físicos, os nossos estudantes, apresentassem os seus primeiros trabalhos. Isso continuou durante todas essas décadas que passaram. É uma atividade extraordinariamente importante e muitos dos nossos colegas, inclusive, são exemplos vivos. O primeiro trabalho científico do qual nós participamos foi apresentado pela primeira vez numa reunião da FDF. Então, essa é uma atividade extremamente importante que deve continuar, e eu acho que a FDF não deve se afastar da SBPC também, né? Como fizeram os matemáticos. Né? Eu tenho a impressão que a presença da física dentro da SBPC é mutuamente benéfica, tanto para os físicos, são expostos a ideias mais amplas e das próprias ideias que existem dentro dos nossos debates, como também para a SBPC. Eu creio que é um histórico de uma sociedade que teve sucesso, que teve um papel importante e ainda pode ter um papel importante no futuro. Eu estou muito interessado em escutar o que os nossos colegas
pode dizer sobre o futuro. Muito obrigado. Obrigado, professor Oliveira, por destacar algumas das atuações históricas da SBF em defesa da política energética nacional. E queria agradecer o seu tempo aí para contribuir com essa nossa celebração. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso colega, vice-presidente, atual secretário federal, o professor Ricardo Galvão, para trazer seus comentários sobre a SBF, seu passado, presente e futuro. Bom dia a todas e todos os colegas aqui presentes. Eu não estou vendo muitos estudantes assistindo, deve ter alguns estudantes também presentes de pós-graduação. E contar um pouquinho da história, agora também com essa visão que nós temos que falar sobre cultura, até tomei algumas notas aqui, mas saudamos as colegas da mesa, Fernanda, Carlos, o problema de som outra vez. E o Godeberg. Muito bem. Primeiro eu quero contar uma história. Há um problema com o som. O que está acontecendo? Nós estamos aqui? Agora sim. Talvez chegar mais próximo, é isso? O problema, sabe qual é? A voz de muitos colegas que estão aqui é a voz de pessoas com muita juventude acumulada. Então, agora, às vezes, fica um pouco mais difícil. Mas contar uma historinha, né? Quando eu tinha saído do CBPF, quando eu voltei para a USP aqui, e estava ultra feliz dando aula de volta, dando aula aqui. Se bem que no CBPF eu dava aula, né? Também dava aula. Cheguei lá, o Evaldo falou, nós estamos chegando no CBPF, o Evaldo falou lá, querem fechar com a graduação do CBPF. E aí ele falou, você tem que dar aula, eu dei aula, né? O Evaldo me ajudou muito naquela época. Mas voltei, estava feliz, e foi uma época que nós estávamos discutindo a nova diretoria do Instituto de Física. Alguns colegas até me convidaram para o Instituto de Física, e ao mesmo tempo tinha a questão da presidência da SBF. Uma reunião da SBPC de Recife, eu acho, foi no Nordeste, o Celso Melo virou-se para mim e falou, olha, por favor, se candidato, ele e o Michel, nosso saudoso Michel, por favor, se candidato à presidência da SBF. Eu estou em dúvida que eu quero dar mais aula, ficar no Instituto de Física. Aí teve uma coisa recusável para o Mineiro, por isso. Ele falou, olha, se você se candidatar e for eleito, eu vou te dar uma carvalheira. É uma das melhores cachaças do Brasil, tem que dizer. E isso o mineiro não recusa. Então eu aceitei, eu agradeço a todos que me indicaram, que a carvalheira é muito boa. Não chega a ser igual uma sabina do Lavando, mas é muito boa. Mas passando um pouco dessa informação inicial, relaxar um pouco os espíritos, nós nessa reunião, contigo, Salinas, o Silvio Canuto e vários falando sobre a questão do passado. As questões do passado são importantes, como aqui o nosso grande historiador Rival, para ver as coisas do futuro. O que vai acontecer? Não adianta ficarmos repetindo o que nós fizemos de bom no passado, sem olharmos um pouco as questões do futuro. Eu quero levar primeiro a memória de dois grandes amigos, mas um tornou-se íntimo quando eu me tornei diretor do CBPF, o José Leite. Né? Ele morava no Leme, e uma vez por mês eu ia almoçar com ele. E ele contava muitas histórias do que passou, como foi a questão do regime militar, a demissão dele. Vocês sabem, o Leite Lopes, com toda a sua muita juventude acumulada, ele sempre era muito agudo nos seus comentários. Né? E falando dos comentários, as questões que havia, e a preocupação de não se repetir no futuro.
E outro que eu quero chamar a atenção, vou lembrar também, é o Jaime Dion. Eu não sei quantos de vocês leram, mas quando foi mencionada a história, a carta linda que ele escreveu à presidência da SBF, vocês se lembram? Justificando por que ia deixar a vice-presidência. Ele se manifestava claramente contrário ao regime militar, mas disse, mas a SPF, como uma instituição representante dos físicos, tem que dialogar com qualquer governo, seja ele qual for, seja com uma oposição ou não, tem que dialogar. E na minha posição agora, eu prefiro pedir a demissão para não atrapalhar esse diálogo. Eu sempre lembro disso quando vejo a extrema polarização que o Brasil vive atualmente. Eu pude vivenciar isso fortemente na Câmara. A extrema polarização, que muitas vezes extrema mesmo, com extremismo, são contrárias às nossas ideias. Porque nós sabemos que extremismo é oposto à racionalidade científica. E nas decisões que nós tomamos, não podemos tomar posições extremas. Nós temos que ter a racionalidade científica quando fazemos nossas propostas. E coloco isso em função do que foi falado, a única coisa que eu vou falar do passado, sobre a questão nuclear. Eu estava, em 1956, na reunião da SPF para falar, e depois tivemos uma PUC aqui em São Paulo, aquelas reuniões famosas sobre a questão do regime nuclear. E que passou, e vocês sabem, eu também passei um tempo no IAB, que estava trabalhando no regime, no programa paralelo do governo. Fui lá para trabalhar, para ajudar na questão da separação endotrópica por laser. Estava também trabalhando. Quando eu percebi que o objetivo era realmente fazer uma bomba nuclear, porque não era isso que me falavam quando me levaram para lá, estavam falando do projeto que eu trabalhei, fazer um enriquecimento até 20%. 20% não é bomba nuclear, é reator rápido para submarino nuclear, que é outra história. Aí eu resolvi sair, quando eu saí em 1986, fui para o INPE. E a SBF, foi mencionada aqui, teve aquele papel espetacular, Goldberg, Pirelli, etc., fazer o acordo com a Argentina para ter inspeção mútua, para afastar aquela ameaça de nós desenvolvermos um bomba nuclear. O que me preocupa, e agora fazendo a ligação com o futuro, o que me preocupa agora na Câmara, no tempo que eu passei na Câmara e agora em campanha, o número de pessoas que defendem a bomba nuclear ainda no Brasil. E aí eu quero fazer uma outra vez a questão de nós não deixarmos a ideologia modificar a realidade. Essas pessoas que defendem a bomba nuclear são de direita e de esquerda. Tem muita gente de esquerda importante que defende a construção da bomba nuclear. Uma chegou a ter, não pode ser o nome, por uma questão de respeito até político, chegou a ter uma discussão forte comigo na Câmara, de esquerda. E sem bomba nuclear, nós não temos poder de dissuasão. Ora, dissuasão de quem? Então a discussão foi forte porque eu falei assim, olha, você não sabe o que está falando. Você não tem conhecimento técnico para isso. E lembrei do Leif Lopes. Ele sempre falava, Galvão, fala para todos, assim falou aqui nessa sala. Galvão, a bomba nuclear é uma das coisas mais democráticas que existe. Porque mata ricos e pobres, mata quem foi atingido pela bomba nuclear e mata quem lançou. Imagine uma bomba nuclear em qualquer país da América Latina. Como que nós vamos explicar que a dispersão atmosférica dos poluentes não atinge o Brasil? Isso não tem a menor ideia do que está falando. Nós ouvimos agora, como todo mundo viu, Quinta-Vila, esqueci o nome, defender fortemente novamente. E não tenho dúvida da força que ele tem na Câmara Federal. Não tenho nenhuma dúvida. E também temos de esquerda, não vou falar o nome, que é uma questão de respeito, que discutiu fortemente
quando nós fizemos a convenção do PSB, discutiu fortemente porque os físicos são contrários à bomba nuclear. Então, esse é um problema que nem existe, sabe? E é um problema, eu sempre falo isso, nós não podemos pegar a nossa ideologia para torcer a realidade, que existe na esquerda e na direita. Então, não podemos botar uma cor política em alguma coisa que nós defendamos. Eu gosto sempre, por isso que eu estou ficando por aqui, eu gosto sempre de lembrar que quando o Leite Lopes e o Jair Diogo e outros foram, alguns foram exilados, expulsos do país, nós tivemos o vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da época, deputado Otacílio Queiroz, que era do MDB, e fez um ofício muito forte na decisão na Câmara para repatriar os cientistas que tinham sido exilados. Então, eu sempre gosto de lembrar que nós temos que trabalhar com aquelas pessoas que trabalham na direção certa. Às vezes não tem a matiz política que nós temos, mas daí, se trabalha na direção certa, que nós devemos fazer. Bom, feito esse comentário com a ligação do passado, com a preocupação atual, vamos falar do futuro. Você sabe que a presidência sempre tem 3 anos, agora estou sendo convidado pelo meu grande colega aqui, Olival. Muitos dos problemas do futuro aparecem claramente no CNPq. Como será a física nossa do futuro e como nós vamos trabalhar como a Sociedade Brasileira de Física trabalha? Vocês se lembram, 30 anos passados, 30 e poucos anos passados, nós estávamos trabalhando, importar para o Brasil MPEs, fazer desenvolvimento de chips aqui, fazer um monte de coisas, etc. Estávamos falando também da tecnologia nuclear. O que nós fizemos? Praticamente nada. Ou nós nos articulamos no futuro, ou a situação vai ser difícil. Nós estamos agora afetados, é claro, pelo desenvolvimento muito rápido da inteligência artificial. Eu não sei quando vocês leram, eu aconselho, mesmo aqueles que não são religiosos de forma nenhuma, leiam a encíclica Magnifica Humanitas, do atual Papa sobre inteligência artificial. Ele chama a atenção que, se no passado as políticas públicas científicas que nós agora nos preocupamos eram controladas pelo Estado, agora estão na mão de grandes empresas. 5 ou mais, um pouco em volta, não chega a 10. O poder do Estado de controlar o seu desenvolvimento está cada vez mais reduzido. E quando nós falamos em SBF, todas as sociedades que vão conversar conosco no CNPq, eu ouço muito esse discurso. Nós temos que ser contra esse grupo. Eu tive aquele embaixo, que vocês sabem. Temos que trabalhar contra esse grupo, temos que derrubá-los, etc. Um que, também vou falar o nome, eu disse, tá bom, suponha que sejamos todos eleitos para a Câmara Federal. E nenhum bolsonarista seja eleito para a Câmara Federal. Nós vamos fazer o quê? Ficar falando contra quem? O que nós estamos propondo de novo? O que nós estamos pensando? Nós temos coisas que a sociedade brasileira pode contribuir muito, como acabou de falar nosso colega Codeberg. Podemos sim fazer propostas para que seja uma política de Estado. Eu sempre falo que política de Estado não existe na Constituição, né? Mas quando nós falamos política de Estado, queremos dizer uma coisa permanente. Dentro do atual cenário, da economia do conhecimento, do progresso da inteligência artificial, progresso às vezes até um pouco descontrolado, da questão da nanociência, da questão seríssima do desenvolvimento sustentável e a questão ambiental, de várias propostas que cabem a cada sociedade fazer. O que a sociedade brasileira de física pensar tudo isso? Eu tive a satisfação, o Centro Salinas nos deixou de lado aí, quando falou das comissões nucleares. Eu participei de uma em 2011, coordenada pelo nosso saudoso amigo Anselmo Duarte, pelo Estado Menezes também. Né? Fizemos uma proposta. Foi uma época difícil,
estava se discutindo e estava o programa nuclear paralelo. E a Sociedade Brasileira de Física fez um documento e foi para frente. Então, o livro que o Alberto Chaco, nosso Alberto fala, que o Alberto fala, está aí, coordenou da Alberto, o futuro nós temos que fazer. Nós temos que fazer um grupo, pensar e dizer as coisas novas surgiram, estão presentes. Talvez fazer um grupo de trabalho novamente, dar uma olhada para o futuro, do que nós vamos falar sobre para nossos alunos e para o desenvolvimento do futuro. Bom, com isso eu já falei demais e agradeço vocês terem ouvido. No caso, eu vou compartilhar com suas reflexões sobre o passado, presente e futuro da SBF. Importante a gente ficar alerta que a SBF sempre teve voz na questão energética nuclear no passado, a questão é presente, é futuro, e a SBF contribuiu que se mantenha ativa, e propôs firme contra a tendência de questões armamentistas nucleares voltarem à pauta no Brasil, e também a reflexão sobre essas novas tecnologias que estão surgindo, inteligência artificial, que a SBF tem que sempre se posicionar à frente dessas questões. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para nosso colega José Roque para nos trazer também suas reflexões. Eu acho que dos grandes desenvolvimentos da ciência brasileira, que é o Laboratório Nacional do Mito, na verdade, o CIMI. E é interessante que o Galvão Palmômico, no primeiro slide, menciona o sucesso pós-guerra, né? Ou seja, os movimentos durante a guerra, a bomba, obviamente, também foi um deles, eu vou colocar como uma energia nuclear. E, como consequência disso, houve toda a estruturação do sistema científico mundial. Foi a partir daí que o fato organizou. Uma segunda consequência foi o início da criação dos chamados laboratórios nacionais. Porque o esforço de guerra foi se juntar coordenadamente milhares de cientistas e engenheiros com objetivos específicos e que resultaram em diversos sucessos, inclusive vitória dos aliados, fez com que os Estados Unidos, a ideia de você, após a guerra, construir estruturas como essa, mesmo em períodos de paz, com uma visão naquela época muito também de soberania, hoje isso já até foi bastante expandido, resultou em 1946 já na criação do primeiro Laboratório Nacional do Departamento de Energia, que é o GACU. E aí, os Estados Unidos criou um complexo impressionante, ligado ao Departamento de Energia, tem também o Departamento de Defesa, mas para a gente é mais importante falar do Departamento de Energia, onde estão instalados os grandes equipamentos. Então, obviamente, os síncrotrons estão lá, nas fontes de espalação, que é a fonte de nêutrons. Você tem laboratórios nacionais ligados à fusão, que é o sonho do Galvão aqui. Você tem também a parte de nanotecnologia, você tem a parte de grandes computadores. Então, nesses locais, você monta uma infraestrutura e uma governança que permite que você opere e disponibilize aqui o grande acelerador por meio de eletrolíticos, que está acontecendo aqui só há pouco tempo, tem crescido. Então, isso foi central. Mas o mundo inteiro fez isso também. Na Europa, você tem diversas estruturas semelhantes, que mostra na Alemanha toda a estrutura do Helmholtz, onde estão as instalações. A Inglaterra concentra isso na região próxima de Oxford. O Japão tem Ken. E a China hoje é um país mais impressionante no investimento em grandes infraestruturas. Então, em todos esses locais são instalações especiais, desenvolvimento de tecnologia, muita internacionalização, atuação em áreas estratégicas, como foi mencionado aqui pelo Galvão, a importância de trabalhar em questões que são importantes para o país e para o mundo, treinamento de pessoal também qualificado e transbordamento de tecnologia. E, de certa forma, considerando que você tem uma grande instalação, obviamente, tem todas as unidades de pesquisa do MCTI,
Mas o CNPq, que é uma organização social, se destaca pelo fato de que hoje ele aplica um equipamento, né, de grande porte, que a gente chama de mensais, e que hoje é o mais avançado do mundo. Então, como o Brasil conseguiu também participar desse jogo mundial de ser um equipamento como os lugares do mundo têm, que inclusive fez antes dos Estados Unidos, antes da China e antes da maior parte dos países da Europa. Então essa é uma história que eu diria de sucesso dos físicos e dos engenheiros da ciência brasileira. Aí hoje é um complexo muito mais amplo. Tem até uma faculdade que eu faço, hoje coordena, e tem um grande projeto, não discordo, mas é uma realidade, que vai colocar o Brasil como um país do mundo que vai conectar uma fonte de luz simples a um equipamento de máxima proteção biológica, permitindo certos experimentos só aqui no Brasil fossem feitos. Então hoje o Brasil tem capacidade de liderar áreas que são importantes, principalmente pós-pandemia. Aí, rapidamente, como chegamos aqui, os físicos foram centrais. O CBPF, tudo isso nasceu lá no CBPF, uma participação importante do Roberto Lobo, que foi, inclusive, o primeiro diretor do projeto, ainda na sua implantação. Diversos amigos nossos, Jacques Danon, Alcraer, um amigo, quando o projeto começou a ser debatido. Pessoas que estão nessa sala vão se enxergar nesse evento, está lá o nome do Salinas, acho que o Salles está lá, o Constantino. Então, foram feitas diversas discussões, isso foi muito importante para esse debate, e trouxe muito apoio do CERN para o projeto inicialmente. Um galpão foi adquirido pelo CNPq, então ele vai para lá, o CNPq foi fundamental, nessa época a INSS conectada ao CNPq. Foram feitos desenvolvimentos no Brasil, então a ideia era aprender a fazer no Brasil. E o INAC, que é uma coisa, eu diria, relativamente simples, chegou a atrair prêmio Nobel para a inauguração do INAC. Então nós tivemos um grande, enorme evento para inaugurar um INAC de 50 metros, que hoje não é uma coisa complexa. E aí, de novo, você vê as pessoas que estavam lá, estava o Solneron, o Lobo, o Rúbia, o Oscar Sala, presentes, prestigiando o que era esse tesouro. Em 96 começou a montagem, em 97 foi inaugurado. Então foram 10 anos de desenvolvimento, tudo tecnologia nacional, mais de 85% feito no Brasil. Só que ele foi um grande desafio, mas não era um equipamento competitivo internacionalmente falando. Ele era o que era chamado de segunda geração, e o mundo já estava na chamada terceira geração. Então, aí o Brasil começa uma discussão de ter um acelerador mais competitivo, um equipamento mais competitivo. É quando, inclusive, eu vou lá na Lucina, o Galvão nessa época era o diretor do CBPF, a gente conversou bastante, né? E esse novo equipamento foi inicialmente pensado como um ciclo de terceira geração, ainda de 2,5 GeV, né? Não ia ter linhas de alta energia de raio-x. Nós refizemos, eu vou para lá, trago de carta, a gente redesenha esse primeiro projeto, ainda de terceira geração, e ele passa a ser que a primeira coluna lá é o antigo, e o Sirius é a segunda coluna, ele passa a ser os equipamentos que a gente queria competir, tinha de mais moderno naquela época. Aí a gente monta um comitê internacional para avaliar o projeto em 2012, eles dizem que o projeto apresentado estava muito bom, mas naquele momento a Suécia tinha acabado de começar a construção de um novo sítio. Num projeto que é uma estrutura tecnológica do que até então vinha sendo feito. Não dá para falar nos detalhes aqui desse tempo, mas eles provocaram: olha, vocês vão fazer um esforço enorme, vão conseguir construir esse terceira geração, mas talvez ao fazer isso o mundo já vai estar indo para outro caminho. Nós provocamos vocês a fazer algo que não está operando no mundo, então vocês não tenham que se olhar, vão ter que inventar muita coisa, vão ter que encarar desafios que ainda não foram enfrentados por nenhuma equipe, mas vocês podem sair na liderança. Eu conversei com o Ricardo, a gente entendeu que tínhamos, valia o risco, né? E assim foi feito. O que eu acho que não digo é o grande sucesso da ciência brasileira. Para a nossa felicidade, ao começar a fazer o projeto em 2013, sai um artigo na Nature onde o Brasil está lá, tem um ponto. Você tem Argonne, que foi o primeiro laboratório nacional mundial, está lá o Japão, está lá a Europa, e está lá um ponto no Brasil. Também não me lembro de aparecer na Big Science um ponto onde o Brasil hoje está lá competindo e, no fundo, liderando.
subestações. O projeto deu certo, em outubro de 2018 o prédio estava pronto, os aceleradores começaram a ser montados entre 2018 e 2019, todos desenvolvidos também em projeto 100% nacional, grande parte com tecnologia de empresas brasileiras. Em setembro de 2019, o acelerador estava em ultra alto vácuo, já todo montado, o booster já estava com feixe em 3G, e o primeiro feixe em 3G estável no final de 2019. Esse é o acelerador que está lá hoje aqui montado, são meio quilômetro, né? Então tem um acelerador linear de 150 MeV, injetando um booster que aumenta a energia para 3G, transfere para o anel de armazenamento, que mantém 3G, é meio quilômetro, 518,4 metros, para ser preciso, 23, numa tecnologia que hoje é chamada de quarta geração, naquela época não era assim chamada. E aí, em alguns pontos, você extrai a luz síncrona, né, que é o objetivo final desses aceleradores. E aí você vai para as linhas de luz, que também envolve uma tecnologia fantástica. Muitos dos equipamentos são patentes nacionais, que hoje outros lugares do mundo estão querendo. Essa linha de luz em particular é uma estação que vai permitir fazer medidas com resolução de 1 nanômetro. Praticamente só aqui, eu não sei se tem outro síncrono, talvez tenha um outro síncrono do mundo que vai atingir esse tipo de resolução. E hoje o Brasil passa a ser um ponto de atração. Né? Nós estamos com 14 linhas de luz abertas, no período aí de uns 4, 5 anos, a gente deve chegar em 28 linhas de luz. E hoje o mundo inteiro vem usar, né, e respeita enormemente o Brasil. Então essa é a situação, são duas fases de arrendamento, e o óleo que vai ser esse projeto que vai conectar o síncrono ao laboratório de massa de compressão polar. Isso gerou altíssima tecnologia, dezenas de empresas brasileiras, e aí o futuro, né, olhando aqui, inclusive, como que isso pode ser no Brasil, e uma outra área importante que é os grandes projetos internacionais. Então, teve o ICHEP, inclusive, o Rogério e o Inácio me convidaram para fazer uma apresentação sobre. Assim, nós tivemos um stand de empresas daquelas lá que forneceram para os Sírios, hoje estão vendendo, inclusive, para o resto do mundo. Então, elas se posicionaram de tal maneira que hoje o Brasil é um fornecedor, inclusive, para o CERN. E o grande projeto futuro do CERN, ele tem dois, um em andamento agora, que é aumentar a luminosidade, e o grande futuro que é um acelerador de 90 km. E o Brasil hoje consegue, então, participar de uma maneira significativa, quer dizer, o Sírio gerou um impacto, inclusive pode com a bandeira brasileira de maneira mais significativa, e hoje, no CERN, que é o maior laboratório de pesquisa de altas energias do mundo. E a resposta é sim. O fato de a gente ter desenvolvido ímãs de alta capacidade possível, desenvolvendo uma empresa como a VEG, permite hoje que a gente já esteja desenvolvendo um protótipo do que são os ímãs de uma linha de transporte de 5 km para o FCC. Os Sírios têm meio quilômetro, então nós estamos falando de algo 10 vezes maior que os Sírios, que pode ser desenvolvido por uma empresa brasileira, por um dos aceleradores do futuro daqui a 40 anos. Ligado ao RAINUM, você tem que fazer desenvolvimento dos detectores também. Vários grupos brasileiros estão envolvidos e hoje o Brasil está sendo convidado a desenvolver, nós já vamos fazer o primeiro protótipo, do ímã central, um dos grandes aceleradores que é o ALICE. Tinha uma foto que eu uso para mostrar que eu pinto a bandeirinha desse janela ali no Brasil. É o ímã central, importantíssimo para o funcionamento do ALICE. Além disso, nós estamos apoiando grupos diversos de altas energias, por exemplo, aqui o desenvolvimento junto com a equipe aqui, uma colete aqui da USP, de uma placa para nacionalizar a capacidade de produção, que vai ser importante para o Atlas, que vai ser importante também para os detectores do sismo. E outros projetos, como o DUN, que é o grande projeto hoje americano, no Fermilab, grupos da Unicamp, do Héctor Segredo e da Anamel, desenvolveram um detector, com apoio inclusive da FAPESP, que é o Arapuca, e ele precisa de um local que permita a produção em escala. E o CNPq hoje está fazendo a produção em escala, um detector que foi desenvolvido pela comunidade.
Então, a existência de um laboratório como esse, inclusive, é para apoiar a comunidade toda de altas energias e astronomia, porque, assim, as universidades elas vão desenvolver as ideias, os protótipos, mas você precisa de um centro que tenha a capacidade de instrumentação de engenharia para a produção em escala, né? E isso acontece muito. Então, era isso que eu queria falar para vocês, porque eu acho que esse é um caso claro de sucesso da ciência brasileira. E um olhar de futuro, onde isso pode impactar não somente essa área diretamente de instrumentação científica, mas hoje um ambiente de nanotecnologia, de energia renováveis, de preocupação com o clima, que o Paulo trouxe, isso tudo está presente no lugar com certeza. Obrigado. Obrigado, José Roque. O CIRES realmente é um motivo de orgulho da comunidade científica brasileira, particularmente dos físicos, né? E nos coloca como um ator relevante, né, em projetos inovadores, né, de padrão internacional. O futuro da SBF certamente vai estar muito ligado ao futuro do projeto CIRES. Eu queria agora convidar a nossa colega Carla Logan para fazer essa fala. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro agradecer, é uma honra estar aqui nesse evento da SBR, ter sido convidada para participar dessa onda. Foi até bom o Zé Roque ter falado um pouco antes, porque eu acho que eu vou dar a visão do pesquisador dentro, né? Então, assim, a gente recebeu um pouco a tarefa de, dentro da nossa experiência, da nossa vida, falar um pouco sobre, no meu caso, né, eu trabalho em uma grande colaboração, no LHCb do CERN, já há muitos anos trabalho, né, minha formação no mestrado e no doutorado foi na área de física experimental de altas energias. Fiz uma graduação em Química, mas o que eu queria fazer era realmente estudar as coisas pequenas e migrei para essa área, né? E um pouco a ideia é trazer como foi a minha experiência de trabalhar ao longo de todas essas décadas nisso, nessa visão do pesquisador e as dificuldades também encontradas, né? E, digamos, as problemáticas para o futuro. Então, eu acho que eu faço parte ainda de uma primeira leva, mais ou menos, de pesquisadores de física de altas energias que foram inteiramente formados aqui no Brasil. Então, eu fiz o mestrado e doutorado aqui, tive um doutorado sanduíche no Fermilab e o mestrado foi na PUC, o doutorado foi no CBPF. Mas fazendo essa física daqui. Depois, né, migrei para o LHCb, estou no LHCb há 20 anos, então isso também vai dar um panorama do que é uma colaboração, ou trabalhar por décadas mesmo num projeto. E é interessante porque essa área, né, então de alguma forma a ideia era trazer um pouco dessa vivência de trabalhar numa grande colaboração. Essa área, ela nasce internacionalizada, né? Eu me lembro de pequenininha, arranhando o inglês, ou seja, a gente fazia reuniões por telefone para discutir as análises, depois tudo melhorou, mas assim, o aluno, ele já tem que dar as caras para esse mundo internacional e participar de reuniões. E essa é a nossa vida, então a área já nasce muito internacionalizada e eu quero até trazer uma história de que quando eu fiz, eu também passei um tempo no Uruguai por outras questões e resolvi voltar para o Brasil e fui fazer concursos, né, da cara. E um dos concursos que eu fiz, uma pessoa da banca me perguntou, porque eu resolvi não fazer pós-doutorado no exterior. E essa pessoa me perguntou, mas você não fez um pós-doc no exterior? Você não acha que isso é ruim para a sua carreira? E aquela pergunta me pegou de surpresa e sorte eu tive a ideia clara de que, na realidade,
eu já era absolutamente internacionalizada. Eu trabalhava o tempo todo com gente de fora. Então, isso é para dar uma ideia de que a gente aqui já está fazendo a física, sempre tem um pouco essa ideia, né? Estamos aqui no Brasil, temos que nos internacionalizar e de alguma forma trazer alguma coisa de fora para dentro. Eu acho que o Zé Roque está nos dando aqui um exemplo maravilhoso de que pode ser feito do ponto de vista tecnológico, né, do acelerador aqui no Brasil, mas também os cientistas, eles estão no mesmo patamar. E volta e meia a gente fala, quero aproveitar para usar essa palavra, né, de eu participo do CERN, eu participo, e eu sempre me incomodei um pouco com essa palavra, porque não sei se vocês têm essa ideia, mas talvez também essa nossa sensação do aqui, né, que o CERN está lá, os experimentos estão lá e os brasileiros tentam, e não é isso. A gente tem que pular o balcão, a gente é parte integrante, não é que um experimento pode acontecer e o Brasil vai entrar de ladinho, não é isso que está acontecendo. E apesar dos problemas de financiamento que a gente tem, porque um projeto de longo prazo como é esse, né, como são esses, porque quando o nosso experimento está fora do Brasil, quando está no Brasil a gente consegue certeza porque a coisa vai ficar montada aqui. Como que a gente explica que a gente precisa de dinheiro para mandar para fora e parece que eles estão mandando para fora? Não, a gente está fazendo ciência brasileira dentro de um local que está fora do Brasil. E, na realidade, é como todos os outros estão fazendo também. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa visão para entender que os cientistas brasileiros, eles são atuantes, colaboram, participam. E isso é interessante, eu acho que eu sou um exemplo, como tem vários outros, de que, apesar dessas dificuldades, a gente entra nesses experimentos e a gente começa a trabalhar de igual para igual com as pessoas lá, e é o nosso trabalho, como a gente atua lá dentro, como para todas as áreas, que vai dando para a gente um protagonismo. E apesar dos problemas de financiamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em 2013, comecei em 2014, eu fui chamada para ser coordenadora do grupo de charme do experimento da LHCb. Primeira vez que um brasileiro foi chamado para ser coordenador. E eu me lembro que o físico coordenador falou assim, olha, mas você vai ter que, com esse cargo, vir na grande maioria dos encontros do experimento, que eram 8 por ano. E eu já gelei, porque eu falei assim, eu não tenho dinheiro para isso. Como é que eu vou? Eu falei assim, olha, eu acho que eu consigo pelo menos 3. E aí eu percebi a nossa primeira dificuldade, que é o seguinte, a gente está trabalhando, a gente está tendo protagonismo, mas a gente tem dificuldade de prometer, e aí é onde entra o problema, porque se eu quero ter liderança dentro de um experimento de protagonismo, eu tenho que poder prometer essa participação, e algo que eu consigo responder, poder estar lá nas reuniões, que é o mínimo. E isso depois aconteceu também, ou seja, essa é a coisa que a gente um pouco vivencia do ponto de vista do pesquisador no dia a dia. Também aconteceu quando eu assumi o Deputy Physics Coordinator, que o spokesperson, a gente estava devendo dinheiro, coisa que a gente deve até agora, né? A participação brasileira é complicada porque a gente está devendo dinheiro. E não é muito dinheiro. A mesma coisa que o Zé Roque falou, parece que participar em grandes colaborações a gente vai tirar o dinheiro de todo mundo. Gente, não é muito dinheiro não, mas a gente precisa minimamente ter um compromisso, porque nós que estamos fazendo essa ciência, a gente acaba sendo visto lá de uma maneira difícil. Então essa história que eu quero contar aqui, eu escutei depois, de certa forma, que houve uma certa crítica, ou uma certa preocupação que eu tivesse um cargo de liderança no experimento, porque o Brasil estava devendo dinheiro. Então, como é que você dá um cargo de liderança para o devedor? Entendeu? Então, isso é complicado também, porque a gente tem que poder chegar lá de peito aberto, né? Dizer, olha, estou aqui de igual para igual.
acreditar, olha, todo mundo gosta que o Brasil tenha uma participação no CERN, né? O Brasil virou associado, membro associado do CERN em 2024, isso foi excelente, mas isso é um acordo que não é um acordo para os cientistas, é um acordo comercial, é um acordo que gera uma série de oportunidades, isso é maravilhoso, mas no dia a dia de nós cientistas isso não gerou nenhum dinheiro ainda. Quando eu quero dizer dinheiro poder pagar a nossa participação. Para eu participar do CERN, para qualquer um de nós participar do CERN, para qualquer um de nós viver dentro de um edifício, a gente tem que pagar um condomínio. E é natural ter que pagar isso. A gente está tendo muita dificuldade com isso e está ficando difícil. Então eu acho que a SBF pode ajudar, a gente tem a Renafai também, para ver como fazer, acho que né, o Galvão até foi provocativo na ICT, porque de alguma maneira ele falou, não tem nada assinado, não tem nada aqui assinado, eu acho que isso é a nossa fragilidade, ele falou para ser provocativo, mas também para chamar a atenção de que a nossa participação no CERN, dos cientistas que estão fazendo essa física de ponta, que a gente quer poder dizer que a gente está participando, e a geração, né, eu trabalho muito em análise física, mas existe toda a formação dos nossos alunos muito ampla. Eles têm formação em eletrônica, eles têm formação em computação, eles têm formação em Big Science, eles têm formação em análise física. Esse cara pode ir para qualquer lugar, entendeu? E a gente está produzindo realmente um potencial humano de grande valor. Já temos o problema de reter isso, né? Mas a mensagem que eu queria passar é essa: existe toda uma geração de pessoas que estão formadas aqui, que estão trabalhando aqui nesses grandes experimentos para colocar o Brasil dentro desse cenário. E para isso é preciso essa política de como que eu prometo uma coisa que vai perpassar governos, que eu não posso depender só de editais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar junto para grandes colaborações em astronomia também. E se o Brasil quer estar participando de uma área como essa, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Obrigado, Carlos. É importante você trazer essa visão de integrar esses grandes projetos de cooperação internacional, é fundamental para o fortalecimento da física do país. E para isso, a gente precisa de uma política bem estável que permita que os físicos brasileiros essa colaboração. Eu queria só também destacar e agradecer a SBF esse ano promoveu uma ação de fazer com que vários professores de ensino médio de todo o país visitassem o laboratório do CERN. Eu queria fazer um agradecimento também pessoal ao professor Ricardo Galvão, que facilitou essa ação da SBF também a sua nação como deputado federal. Bom, queria finalmente passar a palavra para a nossa colega Fernanda Osterman para trazer suas considerações. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer imensamente o convite de estar aqui nesse evento comemorativo, com a participação dos ilustres professores dessa mesa, representando a área de ensino de física da nossa sociedade. Eu gostaria de, então, propor uma reflexão sobre a trajetória do ensino de física na nossa sociedade, buscando mostrar que há vários entrelaçamentos. Mas antes, eu gostaria de brevemente comentar sobre a minha trajetória profissional e os obstáculos que foram encontrados nesse caminho. Eu sou a primeira doutora na área de ensino de física
num programa de pós-graduação em Física da URGS, mas não sem resistência naquele momento, e inclusive essa decisão de que se poderia fazer uma tese de ensino dentro de um programa de Física demandou uma deliberação de mais de 3 meses, inclusive no sentido de pensar, né, vamos dizer assim, que foi questionada a ideia de que talvez uma tese de ensino poderia macular a excelência acadêmica do programa. Eu sou professora titular desde 2016, bolsista de produtividade em pesquisa na área de educação desde 2001. E justamente esse ano de 2001 é o ano em que meu filho nasceu, num momento em que, infelizmente, não havia essa política, né, de licença maternidade às mulheres bolsistas no CNPq. Felizmente, hoje existe essa política. Em relação, então, de certa forma, enfrentando o que eu vou chamar de controle temático do grupo de pesquisa e ensino da URGS naquele momento, eu me vejo diante da necessidade de fundar um grupo próprio com outros referenciais teóricos e metodológicos, isso então em 2010. Também a partir da minha vivência com o machismo, né, com as ciências exatas, bastante documentado, e principalmente também a questão da evasão estudantil nos nossos estudos de física, isso levou a, vamos dizer assim, esse enfrentamento estrutural desses problemas, vai fazer emergir temas novos de pesquisa, então vou me dedicar, entre outros tantos, a questão do gênero na física e a questão da evasão. E, finalmente, eu me defino como uma pessoa, já há 32 anos atuando na licenciatura em Física da URGS, como uma defensora radical da licenciatura, trabalhando, então, desde 94, nessa formação de professores de Física, preocupada com esse apagão que enfrentamos no nosso país desses profissionais. Rapidamente, agora que o professor Salinas retomou essa história, eu também acredito, como disse o professor Galvão, que um povo sem memória é um povo sem futuro. Então a gente precisa resgatar a história, como eu falei, da sociedade, da nossa sociedade, que se entrelaça com a área de ensino de física, e essa área de ensino de física justamente nasce no mesmo período, num cenário, no mesmo período de criação da sociedade, num cenário de Guerra Fria e de ditadura cívico-militar no Brasil. Então, e é reconhecido que o efeito Sputnik vai, então, ser um marco para o início de pesquisas no ensino de ciências, no ensino de física, biologia e química, e é emblemático o projeto PSSC nos Estados Unidos, né? Então, é o início dessa área, como área importante, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É interessante perceber que imediatamente essa tendência vai ser incorporada em grupos de pesquisa no Brasil. Então, em 66 é fundada justamente a nossa sociedade, e é interessante também perceber que, desde a sua fundação, a sociedade percebeu, compreendeu que a pesquisa em física não prosperaria sem uma educação sólida, né? Sem uma base educacional sólida no nosso país. Então, quase que imediatamente depois, é criada a Comissão para Assuntos de Ensino da Sociedade, né? E essa comissão vai organizar o primeiro SNEP, como também aprendeu o professor Salinas, em 70, que vai representar um espaço extremamente importante naquele momento de resistência às políticas dos governos ditatoriais desse período. E eu chamo a atenção para o modelo 3+1, consolidado na reforma universitária de 68, a ideia de que a formação de professores era composta, deveria ser composta por 3 anos de bacharelado em física, mais 1 ano de formação pedagógica, e também a questão das licenciaturas curtas. Tanto a SBPC, a SBF foram muito ativas, em termos de denunciar a precarização dessa formação docente,
né, as licenciaturas curtas, inclusive com um projeto de grande potencial, que se mostrou de fato, de grande potencial mercadológico para as instituições particulares. Finalmente, em 79 é criada a Revista Brasileira de Ensino de Física e que é considerada um marco na pesquisa de ensino de física. E agora, então, novos ventos democráticos, a democratização, inclusive vai ser marcada por novos referenciais teóricos e metodológicos na pesquisa. Nós vamos passar do que a gente poderia definir como um tecnicismo do período anterior para referenciais cognitivistas e socioculturais. E aí, então, nós vamos ter, em 86, né, sinalizando para a constituição de um campo científico autônomo da área de ensino, nós temos a criação do primeiro encontro de pesquisa em ensino de física. Em relação ao CNPq, é também interessante resgatar que nos inícios dos 80, o Comitê Assessor de Educação do CNPq é criado com alguns poucos membros, nós contando com uma representação do ensino de ciências naquele momento, seja pelo ensino de física, o ensino de química, o ensino de biologia salvador. Surpreendentemente, há pouco tempo, este ano, ou mês passado, com a renovação dos novos membros do Comitê de Educação, não houve indicação de um representante para nossa área. E também vou destacar, nesse período de democratização, a LDB e a questão da exigência, então as licenciaturas foram completamente distintas e a necessidade de uma formação docente em física, né, acontecesse em nível superior. Então, isso vai exigir uma expansão muito importante na oferta dos cursos de licenciatura. E a sociedade vai ser responsiva a essa demanda, dizer, de pensar, de estruturar os currículos de licenciatura. Então, em 2001, surge esse modelo, que é uma proposta da sociedade, de físico-educador. E nesse modelo, nós vamos ter o chamado, não mais 3+1, mas o 2+1. Então, uma formação em tronco comum de formação de física e depois, os 2 últimos anos, a proposta de formação pedagógica. Esse modelo vai rivalizar com uma resolução, com as resoluções, na verdade, 2002, do Conselho Nacional de Educação, que vai propor que os cursos de licenciatura tenham uma identidade própria. E, portanto, a formação em conteúdo específico e a formação pedagógica sejam integradas. E não só ao final, né, a formação pedagógica ao final do curso. E a questão das práticas, né, sinalizando alguns pontos, mas a ideia da prática como componente curricular. Bom, então, antes de comentar, então, né, a partir de 2000, a ação múltipla, que eu vou chamar da sociedade, é importante destacar que no ano de 2000, na verdade, está errado, 2001, a CAPES cria a área chamada Área 46, então chamada de Ensino de Ciências e Matemática. Isso também está sinalizando, né, quem estuda os campos científicos sabe que isso está sinalizando novamente uma ideia de autonomia, de consolidação do campo, né, e pode criar seus próprios critérios de avaliação desses programas de pós-graduação. E aí eu destaco, então, várias ações múltiplas, nesse período em diante, da SBF, como as publicações, a Física na Escola em 2000, né, a consolidação das publicações de ensino, as Olimpíadas, o fortalecimento dos SNEFs e dos EFEFs, também o fomento à divulgação científica, a articulação política, muito importante, principalmente protagonizada pela CAI e pela CAPEF, em termos dessas políticas que vão surgir após o impeachment da presidenta Dilma, né, as reformas que formam, na verdade, um pacote privatista, utilitarista, minimalista, que é a reforma do ensino médio, a BNCC e a BNCC Formação. E hoje, já adiantando para desafios futuros, eu entendo que a reforma da reforma do ensino médio,
de 2024, que a própria, vamos dizer assim, diretriz de formação de professores de 2024, que de certa forma vinha um movimento de revisão das reformas anteriores. Eu entendo, os estudos vão mostrar, que elas pouco romperam, praticamente não romperam, pressupostos das políticas anteriores. E aqui eu vou destacar uma ação da SBF em termos de formação continuada de professores em larga escala, que é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que foi inspirado no modelo do Mestrado Profissional em Ensino de Física da UFRGS, que foi criado em 2002. Então, essa arquitetura em rede é de 2013, mas inspirada na ideia de que estava lá nessa profissional de 2002, da UFRGS, de que, vamos dizer assim, era um curso, uma formação, cujo objetivo principal era a elaboração e avaliação de um produto educacional pelo chamado professor-estudante. No MENEPEC, há uma, vamos dizer, rompida a ideia dos cursos independentes, e por isso a gente vai ver uma padronização tanto dos currículos quanto das bibliografias e das provas em rede nacional. E é inegável dizer, afirmar, que essa criação centralizada, num primeiro momento do MENEPEC e no segundo do doutorado profissional, criou sim fraturas na comunidade de pesquisa científica. E essas fraturas vão estar muito estruturadas a partir de várias críticas, inclusive de uma produção científica consistente, considerável, que esses estudos vão tomar como contexto de investigação esses mestrados profissionais de ensino, e muitos vão apontar, resumo, mas que a prática docente nessa formação está reduzida a uma engenharia aplicada. Então, por isso essa perspectiva do professor como racionalista técnico. A visão de déficit do professor vai ser privilegiada, em detrimento de levar em consideração as causas estruturais da educação. A ideia é um pouco essa visão de responsabilização do professor pelo fracasso escolar. Esse modelo realiza todos tantos modelos propostos pela comunidade de pesquisa científica, que traz a ideia do intelectual crítico, um modelo que vai, então, perceber esse professor, vai pensar esse professor como um agente dessa praxis, uma pessoa que reflete sobre essa praxis e constrói conhecimento, que não só aplica conhecimento para os estudos especialistas. E, então, portanto, vinculada à ideia da emancipação dos sujeitos. E, finalmente, eu não falar demais, eu vou para a praxis futura, do que eu imagino num cenário de um país com tremendas desigualdades social e educacional. Então, todos vamos defender a educação como bem público, pelo Estado, a educação científica de qualidade, e vou, então, chamar a atenção para três aspectos. Eu entendo que a nossa sociedade, tal como foi tão combativa na ditadura militar, representou um espaço de resistência, nós precisamos fazer um enfrentamento ao que eu estou chamando de políticas educacionais neoconservadoras e neoliberais, cujos protagonistas são os chamados reformistas empresariais. Em esses reformistas, eles formam, eles são organizados a partir de uma coalizão de políticos, mídia, empresários, fundações e institutos privados que estão alinhados com a ideia de que a iniciativa privada tem a melhor solução, a solução mais adequada para a educação. Então, estamos vendo a nossa educação nas garras desses reformistas e operam numa lógica que a gente chama na literatura de neotecnicismo, está baseada em três conceitos. A ideia da responsabilização do professor pelo fracasso escolar,
a meritocracia e a privatização. Bom, e a defesa? E aí, o que eu entendo como uma grande política de educação pública no nosso país é a rede de educação científica e tecnológica, os institutos federais. É aquilo que a gente deve sempre lutar pela expansão desse sistema. E muitos estudos mostram que, apesar da diversidade étnico-racial dos estudantes, da diversidade de capital socioeconômico e cultural desses estudantes, eles têm uma performance no PISA semelhante nas ciências da natureza, muito parecida, quase a mesma performance do que estudantes da Coreia do Sul. Então, se a gente quer tomar um parâmetro muito objetivo para o PISA, apesar de poder ter críticas em relação a essa redução da educação, ao objetivo de performance num exame de larga escala, ele é um parâmetro e ele está apontando que essa política pública é extremamente bem sucedida e vejo que ela está construída a partir da valorização do professor. Salários dignos, infraestrutura adequada, carreira docente, tempo de planejamento de aula. E, finalmente, eu concluiria a formação inicial e continuada de professores precisa ter esse vínculo orgânico à pesquisa. E, portanto, eu diria, é preciso aproximar, é preciso um diálogo maior entre a área de ciência e a nossa sociedade. Muito obrigada. Valeu, parabéns pela mesa redonda. Hoje, dia 20 de agosto de 2026. Reflexões sobre os desafios que a SBF deve enfrentar no futuro, né? Em relação O Marcelo Lira aqui na coordenação. Obrigado pela mesa, boa, vídeos de inscrição para uso. Um comentário e uma pergunta. Cara, eu me identifiquei muito com a sua fala, obrigado por ter se manifestado. Queria só lembrar que a FAPESP assinou um acordo com o SEMI para manter os anos do Estado de São Paulo tendo acesso aos dados. Esse é um modelo que pode ser usado para a gente usar as partes para financiar o Brasil todo, porque o objetivo é financiar o Brasil todo. E uma pergunta talvez mais tocada para o Zé Rocha, para discutir, você usou bem a evolução do LMS, dos filhos e tal. A pergunta básica é como é que a gente faz para replicar essa história de sucesso dos filhos, para ter muitos iguais aos filhos, mas em outras áreas, em outras aplicações. Como é que esse modelo, do ponto de vista de política científica, pode ser replicado? Pedir para os colegas refletindo sobre as suas respostas e comentários, eu vou juntar pelo menos 3 ideias para deixar a plateia para refletir ainda mais. Bom, primeiro também parabéns pela excelência da mesa. Queria fazer 2 comentários. Sole, fala. Eu acho que nós precisamos refletir sobre o pano de fundo e por que essa questão tem discutido na sociedade brasileira. E, na minha opinião, a questão de avanços estruturais no cenário brasileiro é uma resposta errada para uma pergunta relevante. E eu acho que o desafio da sociedade brasileira seria enfrentar a pergunta relevante. E qual é a pergunta relevante? Na minha opinião, ela é plenamente compatível com a manutenção da enorme conquista que foi a SBF, a Associação Científica Argentina, ter tido um papel histórico no desarmamento nuclear da América Latina. A pergunta relevante é se o Brasil dispõe de capacidade de defesa, se o Brasil dispõe de estudos sobre defesa atualizados para esse mundo atual. Eu acho que essa pergunta precisa ser enfrentada, porque qualquer um aqui vai reconhecer e admitir que nós estamos vivendo num mundo diferente. A grande mudança é a deterioração do multilateralismo, que foi o fruto da Segunda Guerra Mundial, a irrelevância da ONU em dividir conflitos internacionais.
Essa questão, então, eu acho que ela, eu nem falo da outra, que nenhum de nós aqui conseguimos imaginar que nós teríamos governantes, atores de potências internacionais relevantes agindo de forma tão pouco equilibrada no cenário internacional, por outro fator de instabilidade no cenário internacional. Então, acho que o desafio que está posto para o Brasil, eu digo que o presidente Lula tem enfatizado lá da capacidade da defesa, mas eu queria enfatizar que, no outro aspecto, nós precisamos pesquisar o problema da defesa nacional. E aí é um problema que não é só de militar, é de civil também. No mundo inteiro você tem civis estudando os desafios relacionados a compreender o que é geopolítica. Não é um problema só do militar, é um problema civil, o pessoal de relações internacionais, o pessoal de ciência política e tudo mais. Mas é um problema também para a física, porque velhos temas como capacidade de autonomia na área dos submarinos de produção nuclear, velhos temas como a capacidade de produção de microchips relacionados a você ter uma indústria de drones. Qualquer observador sabe que, por exemplo, a indústria de drones, a produção de drones alterou o cenário militar do mundo. É só você ver o que está acontecendo entre a Ucrânia a Rússia e a Ucrânia. Então, do lado da física, existem questões que os físicos precisam debater. Então, eu queria fazer essa ponderação. E o segundo, eu me vejo no dever de ofício, como presidente do CNPq, de fazer um comentário sobre a observação feita pela colega Fernanda. Gosto de gerar a sua apresentação, mas é preciso dizer que a área de educação, o comitê de educação, é um comitê de 10 membros, do qual, até a última rodada, eu tinha 3 da área de ensino de ciência. Nessa última rodada, esse número passou de 3 para 2. Então, aqui, 2 comentários. Você vê o seguinte, não é uma anulação. Você vê só, com um comitê de 10 você tem 3, agora você tem 10 você tem 2, não é uma anulação da importância da área, que certamente o CNPq considera importante a área de ensino de ciência. O segundo aspecto importante é que não existe cadeira cativa para as áreas em nenhum comitê. Em nenhum comitê de física e de astronomia sabe isso com uma palma na mão. Quer dizer, conforme cada rodada que você tem áreas que emergem, critérios que emergem, você tem uma certa flexibilidade. A única circunstância que o CNPq não tem cadeira cativa é quando você tem mais de um programa básico no mesmo comitê. Então, se você dá o comitê de sociologia, o comitê de direito, o comitê de urbanismo, no único, os programas básicos de direito, sociologia e urbanismo, por exemplo, em um único comitê, nesse caso, você não vai trocar uma vaga de alguém de direito e colocar alguém da sociologia. Tá? Eventualmente, esse cenário pode mudar, mas como é hoje, a votação feita no Conselho Deliberativo do CNPq que levou a uma indicação então, de 2 membros, a uma manutenção de 2 membros da área de ciência, não significou nenhum enfraquecimento, nem nenhuma desconsideração da parte do CNPq em relação à área de ensino de ciências. Vai todo mundo vai comentar. Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Denison, sou doutorando em astrofísica no Unesp e antes de mais nada eu queria registrar que também sentia falta aqui de pós-graduandos e graduandas desse evento, né, que são as pessoas que são futuro dessa sociedade enquanto fortalecimento, enquanto história. Eu queria fazer uma provocação, né, não apenas para a mesa, mas para a sociedade como todo, com relação ao que colocar aqui, tanto nos aspectos educacionais, de formação de professores de física, com a grande demanda do Brasil como um todo, mas também na questão de infraestrutura que queremos destacar aqui por alguns debatedores da mesa. Né? Recentemente, a Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com o Ministério da Tecnologia e Inovação, eles elaboraram um Plano Nacional de Astronomia, né? E vão criar agora a Rede Nacional de Astronomia, a RENAST. E pensando nessa perspectiva, né, que surgiu, claro, uma provocação da comunidade astronômica brasileira ao Ministério, através da professora Márcia Barbosa, que até então estava na diretoria, na Secretaria, né, de Projetos e Infraestruturas, né, como que essa sociedade pensa nesses aspectos que foram colocados aqui, né, essas demandas e esses problemas, né, em um projeto de longo prazo
bem estruturado, fazendo um diagnóstico sobre essa realidade e o que a gente quer atingir enquanto física brasileira se coloca e se põe diante do mundo dessa produção de conhecimento, dessa produção de formação de recursos humanos. Né? Haverá algum tipo de provocação nesse sentido para que a gente possa avançar também nesses termos, assim como as outras sociedades parceiras têm avançado? Então, essa é uma questão que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado. Tem questão para todo mundo, tem mais um. Tinha uma dúvida aqui sobre comentaram lá sobre o CNP, a tecnologia investida lá, os vídeos. Queria saber se tem alguma previsão para trazer para o país tecnologia de Excel, não sei se se pronuncia. A minha questão, o comentário, na verdade, tem a ver com essa fala do Ival, da necessidade da área prestar atenção sobre as estruturas de segurança do país, inclusive a STF poder ter algum tipo de ação sobre essa discussão política. Eu estou estudando há muito tempo essa produção da área de ensino física histórica, né? Como é que historicamente nasceu a área de ensino física, a Fernanda chegou a ser o PSSC, e ao longo da década de 50, muito legal poder ver isso, o ensino físico saiu no início da década de 50 como um objeto, sem nenhuma expressão política, no final da década se tornar explicitamente dito em documentos como um item de segurança nacional. Né? Isso no sentido da sustentação do projeto científico do país. Né? Então eu entendo que essa ação da STF, a tentativa de produzir uma política científica de longo prazo do país, de forma muito espírito de sustentação da ciência, ela inclua a necessidade de uma política educacional científica que, de fato, consiga sustentar essa ação. Obrigado. Aí. Opa! Mesa redonda aí, bastante tensão. 1h22 aqui no blog Ciências e Educação. Eu discordo. Por quê? Em 2016 eu era nós éramos, na verdade, ensino ciências, educação matemática, não são subáreas da educação, mas tradicionalmente nós ocupamos posições nas subáreas de ensino-aprendizagem. Quem nós éramos em 2016? Era uma professora da psicologia da educação da área, outra da educação matemática e eu representando a educação científica. Quando há a renovação, esses 3 membros permanecem a representação da educação especial. A educação matemática também permanece com sua representação. Entanto, a nossa representação vai uma área de políticas públicas, enfim, áreas muito importantes em dúvida, mas o fato é que nós perdemos essa representação. Inclusive, até associar a ensino-aprendizagem de 3 posições, perdeu as 3 posições, uma para a educação especial e outra para a área de política. Então, me perdoe, eu não concordo com a tradução. Fernanda. Não? Teve uma questão com relação ao financiamento. O Vitor, né, que falou dos papéis, eu acho isso excelente. A minha única preocupação, assim, ou seja, o problema é que não existe a FAPESP, e depois existe a FAPESP, e depois que já dá ordem de grandeza abaixo. Então, a minha preocupação, eu acho que tem também, com certeza, um protagonismo maior das FAPs. Não sei se é essa a solução para esse financiamento, por exemplo,
da participação dos pesquisadores, essa que a gente tem que, né, eu acho que isso é uma coisa que, mas seria ideal, mas, por exemplo, se eu tenho um pesquisador que não está em São Paulo, não está no Rio, ele está em outro lugar e que a fábrica tem uma atuação muito pequena, esse profissional, esse pesquisador não vai poder fazer a pesquisa dele no CEP. Então, acho que isso é uma articulação. Eu acho que existem lugares onde esse financiamento das fábricas tem que protagonizar, mas não sei se é o que a gente chama de LOA, que é o condomínio. Porque isso pode ser muito frágil. Então, essa é a minha preocupação. A gente está negociando isso com a FAPESP, está tendo muita negociação, mas eu não sei se essa é a solução para todos os pesquisadores. Acho que cabe também faz toda a questão de defesa. Bom, eu vou completar as várias questões que eu colocar objetivamente. Primeiro, como a Carla falou, muito falado do financiamento, tem um ponto essencial que a sociedade brasileira tem que mencionar na academia, tem falado muito isso, Helena Nada, é como que é o financiamento de grandes projetos. Vocês se lembram do nosso grande saudoso Marco Antônio Malta, falava que o grande problema do Brasil era não termos um grande número de institutos como o CNPq. Vocês se lembram quando nós lançamos, quando o Sérgio da Resenha lançou o programa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o programa é que depois de 5 anos, avaliado o desempenho daquele Instituto Nacional, se o governo decidisse que era importante ser criado, manter aquela linha de pesquisa, seria feito no Instituto Nacional. O esquema do CNPq, do GNCT, tem conversado muito com o pessoal de alta tecnologia, eu e o Olival sofremos muito na discussão na última chamada, que tem vários institutos que tiveram alto desempenho. Então, automaticamente, os seus coordenadores, seus membros, julgam que vai haver uma continuidade. Então, esperam essa continuidade. Essa continuidade não existe por lei. Não existe recurso. Para ter uma coisa assim, tem que ter um recurso orçamentário no anual. Não é assim que funciona. Então, nós temos que chamar a cada ano, outra vez, não tem. Nós temos um problema grande com o professor do Rio Grande do Sul, que tem aquele problema espetacular no TAP. Ele não foi apoiado no Congresso. Então, isso não tem falado do PSL, no próximo governo, nós temos que pensar que institutos devem ser, pelo menos por ano, consolidados como institutos permanentes, com recursos sanitários. A companheira Carla tem toda a razão. Os compromissos do SEB, não é só o OG, vários outros compromissos, tem que ter um período de 10 anos. Por que nós estamos, usei de sequência do quarto ciclone? Porque tem que estar no PPA, tem que estar no plano plurianual. Se não tiver, vai fora. Então, nosso esquema de ICT é muito interessante, mas não garante uma continuidade onde nós temos que ter. Então, as sociedades acadêmicas, sociedades científicas, desculpe, mas estão um pouco de olhos fechados sobre isso, olhos fechados, porque ficam preocupados com a próxima competição. Esse é o problema. Não há uma estruturação, eu acho que a sociedade deveria trabalhar nessa direção. Outro problema que eu quero falar um pouquinho agora sobre educação, o professor está falando, nós tivemos uma discussão em 2013, quando foi feito o mestrado profissional de ensino físico. Naquela época, não sei se estão os dados agora, nós tínhamos uma deficiência da ordem 35 a 40 mil professores de física formados, acho que a Carmen que levantou esse número, 40 mil professores de física formados em escolas com licenciatura de física. Eu acho que ainda, não sei se é hoje, talvez a diretora possa confirmar, mas o instituto que mais forma licenciados em física no Brasil é a USP, da ordem de 50 por ano. Nós nunca vamos preencher essa demanda. Nunca. Então, se nós não mudarmos o esquema, como vamos fazer mais, desculpe, eu acho que já saiu só atrás, que nós conversamos, como nós discutimos isso, se não seguirmos o exemplo da Inglaterra, que sanar esse problema em física e química, foi realmente expandir esse estado profissionalizante
para outras áreas que podem atuar, engenheiros, etc. Assim também. Senão, se ela está olhando o estado da Fernanda, mas nós não vamos cobrir os 40 mil beneficiários tão cedo. Não é só fazer uma continha rápida. A outra questão que eu gostaria também de falar um pouquinho, novamente voltando à questão do CNPq, eu acho que a Fernanda do Bolival já respondeu bem, né? Mas lembre que eu fico um pouco incomodado quando falo, o CNPq não faz isso, o CNPq não faz isso. CNPq quem, cara, fala? O CNPq são vocês. São os comitês de área. É esse mesmo, não tem um chefe do CNPq que decide o que vai fazer e vai cortar a palavra, não existe. São as comissões que votam, as indicações que votam, e assim por diante. É a comunidade. É a comunidade que forma o CNPq. Não pense que vai lá o presidente, eu falei, o Adélio e o Olival, vocês não vão fazer isso, ninguém vai fazer. Não existe. É a comunidade científica que é responsável pelas políticas adotadas no CNPq. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Não só no CNPq, na CAPES também, o MIPEM também, o Conselho da CAPES, o Silvio sabe bem dessas coisas, é a comunidade que tem que fazer isso. Né? E com esse comentário, então, eu quero agradecer a atenção de vocês. É isso. Opa, vem aqui, por favor. Aqui, ó. Tá pegando aqui, Paulo. Calma, olha aqui, cara. Tá aparecendo. Vamos parabenizar a todos aqui. A reunião em homenagem aos 60 anos da SBF. Bloco de Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Um abraço para quem abraça, beijo para quem beija. Conhece bem, né? 1h31 registrado. Acompanhamento, né, etc. E aí você faz as coisas, tá? Então é esse conjunto todo que talvez faça funcionar. Bom, muito obrigado. A gente já avançou bastante aqui no nosso horário do almoço, então eu queria agradecer o Zé Roque, o Galvão, a Carla e a Fernanda pela contribuição, e o professor Rodeberg, que eu acho que não está mais na sala. Queria agradecer a todos e devolver a palavra ao nosso cerimonial. E agora, aquele momento tão esperado, a hora do almoço. Vamos fazer um intervalo e retornamos às 14h30. Opa, parabéns a todos. Valeu.